Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto um pouco polêmico, só que é um assunto que eu tô vendo muito nas redes sociais e tem muita gente falando sobre ele que nunca nem assim procurou na internet ou viu algum livro ou algum artigo científico, alguma coisa, nunca estudou sobre ele e tá falando. Eu sou formada em moda, me formei no final do ano passado, na verdade minha colação foi no começo desse ano, mas enfim. E eu acho muito importante educar as pessoas sobre esse assunto, né? Porque tem muita gente que acha que moda é uma coisa muito simples e muito superficial, sendo que tem muita coisa por trás, não é à toa que existe uma faculdade para isso. E já que eu tenho uma rede social disponível aqui para passar essa informação, então resolvi passar mesmo sabendo que é um assunto polêmico. Inclusive, já queria deixar claro que eu não tô aqui nesse vídeo para dar minha opinião, eu vou somente falar sobre o assunto, eu quero mostrar para vocês os pontos positivos e os pontos negativos do fast fashion, porque assim como qualquer outra coisa, tem esses dois lados e a gente precisa saber os dois, não só focar em um ou outro. Por último, queria falar também que todas as informações que eu tô falando nesse vídeo eu vou deixar aí embaixo no box de informações, na legenda, enfim, e eu não tô tirando da minha cabeça. Inclusive, eu tô fazendo o TCC da minha faculdade de administração e o meu tema é o comportamento do jovem brasileiro para consumir fast fashion. Então eu estou estudando sobre isso, eu tenho várias informações sobre, então vou deixando as fontes aí para vocês. Então vamos começar com a definição do fast fashion, porque eu sei que tem ainda muita gente que não sabe. E segundo Caro e Martinez de Albenes, a fast fashion é um modelo de negócio que combina três elementos: resposta rápida, mudanças frequências e design fashionista a preços acessíveis. Vou passar também outra definição, essa definição eu tirei da Revide em 2010. Fast fashion, traduzido como moda rápida, é o termo utilizado por marcas que possuem uma política de produção rápida e contínua, trocando as coleções semanalmente ou até diariamente, levando ao consumidor as últimas tendências de moda em tempo recorde e com preços acessíveis. Eu vou deixar aí na tela para vocês alguns exemplos de fast fashions que a gente conhece aqui no Brasil, para vocês terem uma noção assim do que é. E também para vocês verem que nem todas chegam a ter preços acessíveis. Por exemplo, a Zara é uma fast fashion. E eu não sei vocês, mas pra mim os preços não são nada acessíveis. E inclusive assim, para a maioria dos brasileiros também. Esse modelo de produção surgiu em 1990 na Europa e ele tem algumas características que ajudaram ele a crescer cada vez mais. A primeira é a questão de que as lojas de fast fashion têm menos estoque. Por quê? Essas lojas, elas observam o que as pessoas estão pedindo, o que as pessoas estão comprando nas outras lojas. Então, elas fazem uma coleção que é certeira, que eles sabem que vai vender, porque é isso que o pessoal está pedindo. Outra coisa é a questão do ciclo de vida mais curto. As lojas de slow fashion, por exemplo, que é o oposto do fast fashion, eles fazem normalmente 2 coleções por ano, né? Primavera-verão e outono-inverno. E as lojas de fast fashion, normalmente elas fazem coleções novas, colocam roupas novas no site ou na loja física uma vez por semana ou uma vez por mês, enfim. Então é muito mais rápido esse ciclo, as roupas vão se renovando e as tendências estão sempre lá para você encontrar. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto, eu não vou aprofundar muito na definição, na história e tal, mas tem alguns filósofos e sociólogos que falam muito sobre isso. Tem o Lipovetsky, que eu acho que deve ser assim o principal, o Bauman também, e esses dois falam muito sobre essa questão da sociedade voltada para o individualismo e para o consumo exagerado, que é o que a gente vê hoje em dia e que tem muito a ver com fast fashion. Então agora vamos ao que interessa. Eu vou falar os pontos negativos e os pontos positivos do fast fashion. A partir daí, você faça a sua análise, você faça seus estudos, você
pare para pensar, enfim, converse com alguém sobre isso, e aí a partir daí é você que vai decidir se você vai continuar comprando em fast fashion ou não, se você tem condição de não comprar em fast fashion. Então, assim, não tô aqui para influenciar ninguém, nem para dar minha opinião, só vou falar os pontos positivos e negativos. Então, vamos começar com os negativos. A primeira coisa que é muito falada sobre o fast fashion é a questão da cópia. Como eu já disse anteriormente, as marcas estudam o que já está sendo vendido pelas outras marcas e elas fazem as roupas parecidas porque elas sabem que vai vender. Isso acaba pulando muitas etapas do processo criativo, porque o processo criativo da moda é muito complexo, tem muitas etapas, tem estudo de tendência, tudo. Então é meio que uma desvalorização desse processo criativo. Inclusive tem muitas lojas de fast fashion que foram denunciadas já por fazerem cópias de outras lojas mais caras. Vou deixar uns exemplos aí na tela, sem mostrar os nomes porque eu não quero sofrer um processo. Mas eu vou mostrar uns exemplos aí dessas cópias que acontecem. E você tá muito enganado se você pensa que são só lojas baratas que fazem isso. Eu ainda vou voltar nesse assunto de novo, e aí eu falo por que não são só lojas baratas que fazem isso. Outra coisa ruim do fast fashion é a questão do hiperconsumo. Pensa, uma roupa tá sendo vendida, ela tá na tendência, ela é bonita e ela é barata. Quem não vai querer comprar, entendeu? E a questão dos materiais mais baratos e da renovação rápida de tendências faz com que os ciclos se tornem cada vez mais curtos. Então as pessoas compram a roupa, usam elas poucas vezes e já descartam. Compram novas roupas, usam poucas vezes e já descartam. Isso torna o ciclo delas muito mais rápido e influencia o público a comprar cada vez mais. Inclusive, a questão do marketing feito principalmente pelas redes sociais e a questão dos influenciadores digitais. Estou estudando isso no meu artigo, já falei, não estou tirando da cabeça, mas eles ajudam muito a influenciar as pessoas a consumirem cada vez mais. E muitas vezes essas pessoas consumem coisas que elas não precisam consumir. Outra coisa sobre fast fashion é a questão do descarte. Segundo uma pesquisa da Ellen MacArthur Foundation, de 2017, 460 bilhões de dólares foram descartados em formas de roupa, sendo que dessas roupas, normalmente elas foram usadas de 10 a 7 vezes só. Então as pessoas descartam a roupa, sendo que muitas delas podem ir para o brechó, tudo bem, mas muitas delas vão para um descarte que afeta muito o meio ambiente. Outra coisa tem a ver com a sustentabilidade. 89 milhões de toneladas de recursos não renováveis como petróleo, fertilizantes e produtos químicos foram utilizados para a produção de roupas. O que acontece? Os agricultores precisam de agrotóxicos para as plantações, de algodão, enfim, das fibras que eles vão utilizar. Esses agrotóxicos não fazem bem, obviamente, para o meio ambiente. Segundo, água, eles precisam irrigar essas plantações e eles gastam milhões de litros de água. A água também é usada na parte de beneficiamento têxtil, na parte de tingimento, usa muito. É só você pesquisar no Google o quanto de água que é utilizado para tingir um jeans, para lavar o jeans, você vai ver o absurdo que é. E também o petróleo, que tem a ver com essa próxima questão negativa do fast fashion, que tem a ver com o poliéster. O poliéster é uma das fibras mais usadas quando se quer fazer uma roupa barata. E ele é obtido através do petróleo ou do gás natural. Então, além dessa questão do poliéster ser feito de petróleo e imagina o tanto de energia que deve ser gasta para produzir, alguns cientistas estudaram que em uma simples lavagem, uma peça de vestuário de poliéster pode soltar até 1.900 fibras de microplástico. Essa daí eu tirei do eCycle. E esses microplásticos vão para onde? Para o oceano, no final. E ainda mais, para a produção de cada quilo de poliéster são gastos 20 litros de água. A próxima desvantagem tem a ver com os locais péssimos, com condições péssimas de trabalho. Tem um documentário que muitas pessoas que estudaram moda com certeza já viram, mas é um documentário que chama The True Cost e ele é um documentário que mostra essa parte mais sombria
indústria da moda. Em 2013, em Bangladesh, tinha um prédio que tinham vários trabalhadores que costuravam para empresas grandes, tipo Walmart. E esse prédio desabou e matou 1.134 pessoas, além das mais de 2.000 pessoas que foram feridas. E aí nesse documentário ele fala como muitas marcas usam dessa mão de obra barata, desses locais assim, sem condições de você ficar trabalhando, para produzir cada vez mais e poder vender e lucrar em cima disso. Inclusive as pessoas lá de Bangladesh, elas ganhavam menos de $3 por dia. Essa questão do trabalho escravo também é outra desvantagem do fast fashion. Muitas marcas, quando vão produzir as suas peças, elas acabam terceirizando esse trabalho. Então, por exemplo, uma marca terceiriza uma confecção. Aí essa confecção vai lá e ainda terceiriza outro lugar que terceiriza o trabalho de costureiros, por exemplo. Então fica uma coisa meio distante. Só que mesmo essa marca maior, a fodona, mesmo ela terceirizando, ela tem que saber o que está acontecendo no resto da cadeia produtiva dela. Ela é responsável pela cadeia inteira. Então, essa última empresa aqui, a terceirizada, ela muitas vezes tem os problemas com mão de obra escrava, infantil, violência no trabalho, um monte de coisa, e isso daqui não é visto. E aí, muitas vezes, quando essas marcas grandes são procuradas para falar sobre essas questões, elas falam: ah, não, mas eu terceirizei, aí a outra terceirizou também, então não tinha como eu saber, e assim, não é assim que funciona. Inclusive, uma outra desvantagem do fast fashion é a falta de transparência. Muitas empresas não mostram para o público como é feito todo o processo. Eles não falam quem está fazendo as roupas, aonde elas estão sendo feitas. Muitas delas até mentem na etiqueta. Por exemplo, fala que foi feita no Brasil, sendo que ela foi feita lá em Bangladesh, em um desses prédios que caíram, entendeu? Em locais de péssima condição. E aí, essa falta de transparência também dificulta um pouco para o consumidor saber assim aonde ele está comprando, se a loja que ele está comprando tem essa questão de responsabilidade social, se ela está fazendo os processos certinhos, enfim. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês podem procurar no Google Fashion Transparency Index, que é um índice que mostra marcas que são transparentes, e também tem um aplicativo que chama Moda Livre. Ele tem várias marcas lá que tem tipo a cor verde, amarelo ou vermelho, que mostra sobre as informações que essas marcas têm disponíveis na internet para o consumidor ver. Mas aí então, gente, tem várias desvantagens, eu podia ficar aqui falando um tempão, mas eu selecionei essas que são as que mais me chamam a atenção. Então agora vamos para a parte boa do fast fashion. A primeira questão é a questão da democratização da moda. Lembra que eu tinha falado para vocês que muitas marcas copiam das outras marcas de fast fashion e que vocês não podem pensar só que marcas baratas fazem isso? Vou deixar mais exemplo para vocês de marcas que são caríssimas, que copiam das outras, de outras grifes. E isso, gente, essa questão da cópia sempre aconteceu. Na época lá das maisons de alta costura, eu sei que eu não tô falando certo, mas assim, antigamente, os nobres tinham um certo tipo de roupa e as classes mais baixas copiavam esses nobres. Eles queriam se vestir como eles, só que eles não tinham a mesma condição. Então eles usavam tecidos mais baratos, menos volume para usar menos tecido. Então essa questão da cópia sempre aconteceu. A gente sempre vê uma pessoa que é de um nível mais alto e quer copiar ela. O Lipovetsky fala isso direto. Inclusive tem dois jeitos que podem surgir as tendências. Tem mais, mas dois jeitos: bubble up e trickle down. O bubble up é quando uma tendência surge da sociedade nas ruas assim e vai indo para as classes mais altas, como por exemplo o jeans. O jeans era utilizado para os trabalhadores porque era um tecido muito resistente, confortável ao mesmo tempo. E aí, vê se todo mundo não usa o jeans hoje em dia.
entendeu? O jeans ele saiu das classes mais baixas e foi indo para as mais altas, inclusive a gente usa ele até hoje. E o outro modo é o trickle down, que é a tendência que surge das classes mais altas e vai indo para as mais baixas. Então, esse tipo de cópia sempre aconteceu. E essa cópia traz uma democratização da moda, porque antes ela era estrita a apenas uma classe social, a classe social dos mais ricos. E com essa questão da cópia, ela pode ser acessível para todo mundo, para o público maior. Pensa que tem muita gente que deseja se vestir de certo jeito e que não pode se vestir porque aquilo está restrito só para burguesia, entendeu? Próxima vantagem do fast fashion é a capacidade da criação de identidade visual própria, o desejo de se afirmar através da roupa e urgência por gama mais diversificada. Eu li em algum artigo fazendo o meu TCC que os jovens, principalmente, né, de hoje em dia, eles têm diversas personalidades. Então eles não querem se vestir de uma mesma forma, tipo, eu sou romântica, eu só visto assim. Não, eles têm essa pluralidade. Então nessas lojas de fast fashion, eles podem encontrar todos esses estilos por um preço acessível, que é a outra vantagem do fast fashion. Se você for pesquisar sobre a classe social do Brasil, tá? Tô focando aqui no Brasil. Se você for pesquisar sobre a classe social, você vai ver que a grande maioria dos brasileiros não teria condições de gastar seu dinheiro com roupas caras. Mesmo que muitas pessoas falem, mas eu invisto o meu dinheiro para comprar uma roupa cara porque ela vai durar por mais tempo. Muitas pessoas não têm essa condição de fazer esse tipo de investimento. Então, o fast fashion, com os seus preços acessíveis, ele possibilita que as classes mais baixas tenham acesso à moda. Outra vantagem do fast fashion é a agilidade nos processos de fabricação. Então, assim, é mais uma vantagem para o público mesmo, para o consumidor que está querendo alguma coisa, uma peça específica, ele vai nessa loja de fast fashion e provavelmente vai ter o que ele está procurando. Porque provavelmente o que ele está procurando é algo que já está sendo procurado por outras pessoas também. E o fast fashion faz isso, ele deixa disponível para o consumidor o que ele está procurando. Uma outra coisa que eu queria falar sobre é a questão do plus size. Eu já vi relatos de algumas meninas contando que em lojas de fast fashion, assim, dessas da China, assim, principalmente, elas encontram peças plus size por um preço muito mais barato e peças estilosas. Essas pessoas contam que elas têm dificuldade de encontrar peças que sirvam nelas aqui no Brasil, que dê para elas comprarem, né? Porque normalmente eles cobram mais caro por elas. E também que elas sejam peças jovens e estilosas, descoladas, enfim. Então esse público tem muita dificuldade de encontrar roupa, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei como é nos outros lugares. E muitas dessas lojas de fast fashion têm esse espaço do plus size, que são modelos que vão, pelo exemplo que eu peguei aqui, do tamanho 0 extra grande até o 4 extra grande. Então, gente, como vocês podem ver, o fast fashion tem várias questões envolvidas. Você não pode simplesmente chegar na internet e falar, não compre fast fashion. Ou você chegar na internet e falar, compre apenas em fast fashion. Não tem como falar isso, entendeu? Vocês têm que pensar em todos os aspectos que tem, assim, atrelados ao fast fashion, todas as vantagens, todas as desvantagens, o que a pessoa vive, quais são as condições que ela tem de comprar ou não em fast fashion, o que ela pensa, o que ela estudou, o que ela tem de informação sobre isso. Então, assim, eu disse que eu não ia dar a minha opinião, mas eu sinto que a gente tem que respeitar um pouco mais as pessoas quando elas fazem as escolhas delas, sabe? Mas o meu intuito com esse vídeo, então, era mostrar pra vocês os dois lados do fast fashion e aí você tire suas próprias conclusões. Compartilhe esse vídeo aí pra todo mundo que você acha que precise saber dessas informações. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto com esse vídeo. Eu juro que a minha intenção é ensinar vocês, já que eu tenho essa plataforma aqui e eu estudo sobre isso, então
Então eu acho muito legal você ter cada vez mais informação sobre qualquer tipo de assunto. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.